Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Hoje nós vamos continuar ensinando sobre disciplina e domínio próprio. Estaremos falando sobre como é importante disciplinar as palavras que saem das nossas bocas. E sabe, as palavras contêm poder, elas são containers de poder. Elas carregam poder criativo ou destrutivo, positivo ou negativo. Continue comigo e aprenda mais sobre a importância de vigiar as palavras. As palavras são containers de poder. Mas elas carregam tanto um poder negativo e destrutivo, como um poder positivo e criativo também. Você pode abençoar o seu futuro com suas palavras, você pode amaldiçoar o seu futuro com as suas palavras. As coisas que você fala hoje, você estará vivendo amanhã. As palavras são poderosas. Não importa o que lhe digam, você acredita mais no que você mesmo diz do que em qualquer outra pessoa. Nós precisamos começar a dizer o que Deus diz, não dizer o que nós pensamos, ou dizer o que o mundo diz, ou principalmente dizer o que nós sentimos. Temos de disciplinar essas áreas das nossas vidas. E precisamos saber que Deus falou sério quando Ele disse: na boca está o poder da vida e da morte. O que você disser é o que você comerá. Se você falar morte, estará comendo morte. Isso envenena a sua vida. Se você falar vida, você comerá a vida. Você pode se tornar depressivo ou feliz simplesmente pelo seu falar. Você pode fazer as pessoas querer estar ao seu lado ou querer se afastar de você o máximo que elas puderem simplesmente pelo que você escolher falar. Ninguém gosta de estar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ninguém gosta de estar do lado de um aborrecido. Ninguém gosta de ficar perto de alguém negativo. E você sabe, é possível que mesmo que você seja uma pessoa maravilhosa, possa ter alguns hábitos ruins que precisam ser quebrados. Provérbios 10, 19. Diz: na multidão das suas palavras não faltará a transgressão, mas aquele que restringe os seus lábios é prudente. Agora, restringir algo significa disciplinar ou não deixar sair qualquer coisa. Vamos ler de novo. Aquele que restringe seus lábios é prudente. Prudente significa bom gerenciador. Mas na multidão de palavras não falta a transgressão. Uma das coisas que todos nós precisamos aprender, inclusive eu mesma, e esse tem sido o meu projeto com o Espírito Santo há muito tempo, é falar não somente para me fazer ouvida. Quando você fala demais, você sabe, sempre acaba arrumando um problema, uma encrenca. Hein? Amém? Quero dizer, relacionamentos podem ser destruídos quando as pessoas dizem coisas que elas não queriam ter dito, e você se torna um tolo, às vezes, quando diz coisas que você não queria ter dito, mas eu quero te falar sobre algo hoje que eu creio ser ainda mais profundo do que tudo isso, por causa de uma coisa que Deus me falou pessoalmente semana passada. Na verdade, eu acho que foi mais ou menos no meio da semana anterior. Eu estava orando e senti o Senhor me dizer: eu quero aumentar a unção na sua vida, mas você precisa tomar cuidado com a sua boca. Agora, isso não significa que eu não tenha unção, que eu não esteja tomando cuidado com a minha boca, mas sim que Deus está me chamando a um nível mais alto de prestação de contas a respeito das minhas palavras. Talvez você não precise ouvir isso, mas eu quero compartilhar por precaução. Quantos aqui gostariam de ter mais do poder de Deus e da unção na sua vida? Veja, uma das coisas que eu aprendi é que eu não posso ter a doença da língua solta em casa e murmurar, reclamar, falar mal, fofocar e debater e ser negativa e depois subir aqui e esperar ter poder neste púlpito. Isso é chamado de mistura. A Bíblia diz que com a mesma boca você louva a Deus e amaldiçoa os homens, criados à semelhança de Deus. Sabia que tem pessoas que veem os cultos como esse e louvam a Deus em todos os cultos e depois saem e reclamam sobre 4 ou 5 coisas que elas não gostaram sobre esta conferência?
Deus quer ministrar vida para você e você está matando isso com as suas próprias palavras. Eu lembro que para mim foi muito tremendo a primeira vez que eu ouvi uma mensagem assim, e eu imagino que essa não seja a primeira mensagem que você já ouviu sobre a boca, mas não significa que não precisa ouvir mais. Tem certas mensagens que precisarão ser ouvidas de vez em quando, enquanto nós vivermos, e uma delas é sobre os nossos pensamentos, outra é sobre nossas palavras e outra é sobre como controlar as emoções. São áreas que realmente geram muitos e muitos problemas. Precisamos de manutenção nesta área. O Senhor quer aumentar a sua unção. E quero tirar um tempo para te dizer o que é a unção, quão valiosa ela é e por que você precisa querer ter o máximo dela. Deus quer aumentar a sua unção, mas você precisa ser mais responsável pelas suas palavras e pelo que sai da sua boca. Vamos abrir em Tiago capítulo 3. Se você puder guardar essa palavra no seu coração hoje, ela pode realmente trazer mudança em sua vida. Ela pode fazer uma grande diferença em sua caminhada espiritual. Então, geralmente, nós abrimos portas para o diabo simplesmente pelo que nós dizemos. Aleluia. Tiago 3:1. Não muitos de vocês podem se tornar mestres. Meus irmãos, porque vocês sabem que os mestres serão julgados por um padrão mais elevado e maior severidade que outras pessoas. Portanto, isso significa maior prestação de contas e maior condenação. Agora, sabe, antes que você se orgulhe e diga bem, eu não sou nenhum mestre. Todo mundo está basicamente ensinando alguma coisa a alguém. Amém? Agora, eu creio que eu tenho um nível maior de responsabilidade, porque Deus está falando através da minha boca. Na televisão, para 2 milhões de pessoas, 5 vezes por semana. Por isso, eu preciso realmente prestar contas no grau bem mais alto. Mas isso não significa que isso seja apenas para alguns aqui. Todo mundo é chamado e ungido por Deus para alguma coisa. E se você quiser que essa unção seja efetiva, precisará tomar cuidado com a sua boca do mesmo jeito. Se você for um pai e está ensinando seus filhos, se você for um funcionário que todo mundo sabe que é cristão, você está ensinando as pessoas ao redor quais são as suas atitudes de cristão. Não adianta nada falar para eles que precisam ir à igreja toda semana, e como você carrega 12 traduções diferentes da Bíblia todos os dias, e está usando o seu cinto com o gravador, e durante o almoço fica fofocando sobre o chefe, murmurando, reclamando e falando mal. Você não está dando um bom testemunho. Nós vamos ser tentados nesta área. Não existe área que somos mais tentados do que as palavras. Quero dizer, a coisa mais difícil do mundo às vezes é não falar nada. E a coisa triste é que muitas vezes sai da nossa boca antes mesmo que saibamos o que está acontecendo. Eu acho que a melhor coisa que podemos fazer, uma vez que reconhecemos, é nos arrepender rapidamente, não simplesmente achar que não significa nada. Amém? Se precisar, peça para alguém da sua família ou alguém que você ama e admira para te ajudar na prestação de contas sobre as palavras. Toda vez que você me ouvir dizer uma palavra torpe, me fale. Toda vez que eu reclamar alguma coisa, me fale. Se eu começar a fofocar, me fala que você não quer ouvir. E se eu começar a contar o segredo de alguém, diga-me, você não deve fazer isso. Mas na maioria das vezes não queremos ouvir porque somos orgulhosos, não gostamos da verdade. Porque nós sempre tropeçamos, caímos e ofendemos de muitas formas. Mas se alguém não tropeça no falar, se ele nunca fala nenhuma coisa errada, ele tem um caráter totalmente desenvolvido. E é um homem perfeito, apto a controlar o seu corpo e controlar a sua natureza. Ele disse, se você controlar sua boca, você pode controlar qualquer coisa na sua vida. Pode controlar suas emoções, pode controlar a sua mente, controlar as suas finanças, pode controlar a sua atitude. Eu acho que eu poderia ir mais longe e dizer que você pode controlar o seu futuro. Se você souber como controlar a sua boca. Se colocamos cabresto na boca do cavalo para fazê-lo obedecer, nós podemos controlar todo o corpo deles.
Agora, um cabristo na boca do cavalo é muito pequeno. Com certeza, bem menor do que o corpo todo do cavalo. Mas só por causa dessa coisinha na boca do cavalo, o seu corpo inteiro, ou toda a direção daquele animal é decidido. Então, o que Deus está dizendo? Essa coisinha aqui, ó, determina o curso da minha vida. E a sua determina o curso da sua vida. Agora, eu não estou inventando isso. Está escrito aqui. Amém? Eu espero que tenha muitos aqui que nunca ouviram nada disso. Porque isso pode trazer mudança de vida quando você começar a perceber o poder das suas próprias palavras. O poder das suas próprias palavras. Quando eu penso em algumas coisas que o meu pai, Deus o abençoe, ele não conhecia nada melhor então, mas quando eu penso em algumas coisas que ele costumava falar comigo, me dizendo que eu nunca iria ter coisa alguma, que eu não era muito boa, e outras coisas diferentes que ele dizia quando ficava com raiva, e quando eu penso nas coisas que eu precisei batalhar por causa das maldições que estavam penduradas na minha vida por causa das palavras dele. Nunca fale para os seus filhos que eles só servem para fazer bagunça, que eles nunca fazem coisas boas, que eles nunca conseguirão nada. E tem algo que temos a tendência de dizer: você não consegue fazer nada direito? Por que você sempre faz essa bagunça? Toda vez que eu te peço algo, você faz bagunça? Sabe, nós temos essas palavras de sempre e nunca, e você sabe, nada é sempre e nunca. Amém? Verso 4, da mesma forma, veja esses navios. Embora eles sejam tão grandes e sejam levados pelos ventos fortes, eles são guiados por um pequeno leme, para onde esse pequeno objeto determinar. Pense agora sobre isso. Pense numa linha de oceano. Às vezes eles são do tamanho de uma grande cidade. E o que determina a direção deles? Alguém que está sentado atrás de um volante de ferro desse tamanho assim? Determinando toda a direção desse grande e imenso navio. Da mesma forma, essa pequena coisinha aqui determina o curso da sua vida. Verso 5. Da mesma forma, a língua é um pequeno membro. E ela pode provocar coisas grandes. Veja o tanto de madeira como uma floresta imensa pode ser incendiados por uma pequena brasa. Em outras palavras, ele está dizendo, sabe, não é necessário que haja muita coisa errada saindo da sua boca para que haja um grande problema em sua vida. E a língua é fogo. Ela é um mundo de perversidade entre os nossos membros, contaminando e depravando todo o corpo e incendiando o curso da natureza, o ciclo da natureza humana, sendo a si mesma guiada pelo inferno. O que isso nos diz? Que Satanás realmente certamente tenta usar a nossa boca. Porque todo tipo de fera, e pássaro, e réptil, e animal marinho pode ser domado e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua humana não pode ser dominada pelo homem. Ela é um mal, indisciplinada, irreconciliável, incansável, cheia de veneno mortal. Com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem criado à semelhança de Deus. Da mesma boca saem bênçãos e maldições. Essas coisas, meus irmãos, não podem ser assim. Uma unção forte e uma língua solta não podem caminhar juntas. Você pode analisar o caráter de uma pessoa pelo que sai da sua boca. Você pode dizer o nível de maturidade espiritual pelo que sai da boca dela. Você pode descobrir muitas coisas, até mesmo sobre si próprio, simplesmente ouvindo a si mesmo por alguns dias. Vocês estão parecendo o cabrito no portão novo ou algo assim, é? Escute a si mesmo por alguns dias. Ou nós achamos que temos uma grande fé. Mas ouça algumas coisas. Precisamos escutar algumas coisas que saem da nossa boca e nos localizaremos rapidamente. Nós pensamos que temos uma caminhada tremenda de amor.
Precisamos escutar algumas das coisas que falamos sobre as pessoas e algumas coisas que falamos para as pessoas. O que sai da nossa boca revela o nosso caráter verdadeiro. E o nível da nossa maturidade espiritual revela a condição do nosso coração. Mateus 12, 34, 37 diz: a boca fala do que o coração está cheio. Se você tiver coisas ruins dentro de você, você as colocará para fora pela sua boca. Mas se houver coisas boas dentro de você, você acabará revelando coisas boas. Eu posso aprender sobre o meu coração. Eu não quero ser auto-enganada. O auto-engano é a pior condição que nós podemos estar. Porque pensamos que somos alguma coisa que não somos. E nós temos problemas, mas não achamos que temos. Portanto, nós não estamos abertos a receber ajuda nesta área. Na verdade, quando a mensagem é pregada, nós achamos que todo mundo precisa dela e queremos aprender para que possamos falar para as pessoas, mas de alguma forma nós ignoramos a nós mesmos e nunca aplicamos para as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos enganados. Engano significa acreditar numa mentira. Então, quando eu te falei o que eu iria pregar hoje, se alguém pensou: ah, nossa, eu já ouvi 30 mensagens sobre a boca, sabe? Eu queria uma palavra mais profunda hoje. Isso é tão profundo quanto você possa receber. Amém? A condição do coração do homem, na verdade, é a coisa mais importante para Deus. Você pode falar e começar a julgar a condição do seu próprio coração e do coração dos outros, simplesmente ouvindo o que eles têm a dizer. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, nós vimos que Deus ungiu a Davi, porque ele tinha um coração puro e imaculado. Davi não tinha a melhor aparência, e ele não era necessariamente o mais talentoso. Na verdade, quando o profeta chegou para ungir um rei dentre os filhos de Jessé, eles nem se preocuparam em trazer o Davi lá do campo. Eles trouxeram todos os outros irmãos primeiro, e Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse. Ele passou por cada um dos irmãos e o profeta disse: mas ele parece ser bom, ele parece tão isso, ele é tão talentoso, ele é isso e aquilo outro. Mas Deus conhecia o coração deles. É por isso que às vezes você vê Deus usando pessoas que você pensa assim: por que isso? Eu sou uma dessas pessoas e eu entendo totalmente essa mensagem. Porque eu sou uma ninguém de lugar nenhum. Mas quando Deus toca a sua vida, Ele não faz isso porque você é talentoso, capacitado, ou de melhor aparência, ou mais esperto. Mas Ele vê algo no seu coração, que Ele sente que Ele pode fazer alguma coisa. Amém? Então eles finalmente trouxeram Davi do campo, e com certeza Deus ungiu a Davi. Porque ele tinha um coração puro. Agora isso não quer dizer que ele não cometeu erros. Nós sabemos que Davi cometeu vários e grandes erros, mas nós também sabemos que ele se arrependeu intensamente pelos seus pecados. E ele também amou muito a Deus. Escute isso. Ele não deixou o seu erro terrível arruinar seu relacionamento com Deus. Veja, muitas vezes as pessoas chegam com algo horrível que elas cometeram e elas se afastam de Deus. Mas quero te dizer, você precisa prosseguir em Deus quando você cometer grandes erros. Deus não vai te rejeitar por causa dos seus erros e você não pode tratá-lo como se ele fosse rejeitar você. Amém? Davi obviamente conhecia a importância das palavras porque ele fala sobre a sua boca nos salmos que ele escreveu. E muitas vezes ele declara à frente do seu tempo que tipo de coisas ele iria falar e que tipo de coisas ele não iria falar. Então vamos abrir em Salmos um pouquinho, Salmos 17. Salmo 17, verso 3. Provaste o meu coração, você me visitou de noite, você me provou e não encontrou nenhum propósito mau em mim, e eu tenho proposto que a minha boca não transgrida. Ou seja, o que Davi estava dizendo: olha, eu estive pensando sobre isso, e sei o quanto a boca é incerta, e eu apliquei o meu coração. Eu decidi que eu vou disciplinar a minha boca e eu estou propondo que a minha boca não vai pecar contra Deus. Em outras palavras, ele não simplesmente pensou sobre as palavras, ele pensou sobre todas as palavras da sua boca.
E você sabe de uma coisa? Eu precisei aprender na minha vida, isso me livrou de tantos embaraçamentos e tantas decisões radicais erradas. Isso é quando as pessoas chegam e me falam algo que alguém está fazendo, que ele conhece, que eu não vou gostar. Eu finalmente aprendi a esperar, até poder lidar com isso. Porque inicialmente eu pensava, bem, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, eu vou falar isso para eles, eu vou falar aquilo, e eu vou falar isso aqui, eu vou falar aquilo outro. E na maioria das vezes isso é fruto das suas emoções e da sua raiva, e se você falar muita coisa assim, acabará fazendo uma grande bagunça. Eu recomendo que você nem sequer cuide da disciplina dos seus filhos e da punição até que você tenha realmente pensado no que você vai fazer a respeito. Ou você será como eu era. Você não vai sair dessa casa por um mês, sabia? Então, depois do segundo dia, está assim, sabe de uma coisa? Por que você está sendo um filho tão bom? Daí eles pensam que você é uma cesta de basquete. Eles começam a aprender cedo que não podem depender da sua palavra para nada. Se o meu marido falasse para os meus filhos que não poderiam sair por um mês, você podia marcar no calendário, eles não saíam por um mês. A Bíblia fala em Provérbios 18:21 que o poder da vida e da morte estão na língua. Definitivamente precisamos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. E eu acredito que você vai fazer isso. Não somente tente, mas ore sobre isso. A Bíblia diz que nenhum homem pode domar a língua. Nós não podemos, mas Deus nos ajudará se nós orarmos pedindo. O que é a unção? Nós sempre estamos falando sobre a unção e tenho certeza que deve haver pessoas que vêm à reunião pela primeira vez e ouvem falar sobre a unção e você não tem nem ideia do que estou falando a respeito. A palavra ungir significa derramar e esfregar ao redor. Eu poderia pegar óleo e me ungir com ele e poderia derramá-lo sobre todo o meu corpo. E tem uma boa notícia. Nós somos ungidos com o Espírito Santo. Então nós somos ungidos pelo Espírito para que possamos tê-lo dentro e sobre nós. Uhul! Isso é tremendo! Queridos, a unção é a presença de Deus. A unção é o poder de Deus. E a unção é capacitadora. Então a unção chega e nos capacita a fazer alguma coisa que nós não poderíamos fazer sem a unção. Ou pode facilitar algo que seria muito difícil se você não tivesse a unção para fazê-lo. Uma das formas de saber o que Deus quer que você faça é vendo o que você tem unção para fazer e o que você não tem unção para fazer. Sabia que subir aqui e pregar, isso é absolutamente a coisa mais fácil para mim. Assim que sei o que Deus quer que eu fale, eu posso subir aqui e falar até que todos vocês caiam mortos. Paulo pregou por tanto tempo que um homem caiu da janela e morreu. E sabe, isso é super fácil para mim. Eu sei que essa é a vontade de Deus para mim. Mas tem outras coisas, até mesmo outros aspectos do meu ministério, que, embora eu sinta graça para fazê-las e precisem ser feitas, eu não me sinto fortemente ungida nesta área. Então, se eu for bem esperta, eu chamarei pessoas para me cobrir. E eu vou contratar pessoas para estarem perto de mim, que sejam realmente ungidas para fazer aquilo que eu poderia fazer com muito esforço, mas que eu não preciso desperdiçar o meu tempo fazendo. Amém? João capítulo 2, verso 27 diz: a unção nos ensina, nos guia e ela nos conduz. Sem a unção, tudo é muito difícil. Aprenda a seguir a unção e você começará a andar no Espírito. A unção faz com que as pessoas e coisas se encaixem. E eu creio, não estou necessariamente falando aqui sobre um relacionamento conjugal, embora isto se aplique, mas eu não quero que você entenda o que digo fora do contexto. Eu acho que existe uma unção para as pessoas ficarem juntas.
Porque quando elas estão, elas se encaixam. Não se torna uma luta difícil o tempo todo, tentando se dar bem e tentando se fazer como aquela pessoa. Amém? Agora, é claro que se você já está casado com alguém e está tendo muitos problemas, não chegue em casa dizendo, chega, eu sabia. Nós não somos ungidos para estarmos juntos, a Joyce me falou. Nesse caso, você precisa orar para que haja uma unção. Amém? Mas fora do relacionamento conjugal, quero dizer, eu creio que existem certos amigos que Deus ungirá para mim. E se encaixarão, é como se você não precisasse tentar gostar dessas pessoas e não precisasse tentar se dar bem com essas pessoas. É como, está lá. Você não precisa se esforçar, não tem que lutar, você pode vê-los o tempo todo, pode não vê-los durante um ano, e quando você volta é como se estivessem juntos sempre, o tempo todo. Quer dizer, está lá. Amém? Eu acho que às vezes quero ser cuidadosa com a maneira que falo isso, porque nós devemos amar todo mundo. Mas eu acredito que, às vezes, nos esforçamos para desejarmos estar perto de algumas pessoas, sabe? Que, na verdade, Deus não nos ungiu para estar com elas, mas precisamos fazer isso para provar que somos bons. E sabe, Paulo e Barnabé não se davam bem, por isso se separaram. E não existe nenhuma indicação na Bíblia que eles estivessem errados quando fizeram isso. Nós somos chamados à paz. Então, se você tem amizade com alguém que está sendo sempre conflitante, então é melhor você perguntar a si mesmo e a Deus se essa é uma amizade que Deus quer que você deposite todo o seu tempo e energia. Porque deve haver outra pessoa que Deus realmente ungiu. Eu costumava escolher meus próprios amigos e honestamente não estava funcionando. Eu cometi muitos erros tentando escolher porque eu dizia, uau, sim, sabe, eu acho que eu gostaria de ser amiga dela. E quem nós escolhemos? Nós sempre escolhemos alguém que é importante, tem prestígio, tem dinheiro, tem posição, ou seja lá o que for. E todas as vezes que eu fazia isso, eu acabava arrumando encrenca e ficando magoada. Tem sido interessante as pessoas que Deus tem conectado comigo. Elas não seriam as pessoas que inicialmente eu teria escolhido, mas elas se tornaram amigos maravilhosos, maravilhosos. E uma das minhas melhores amigas é a esposa de um pastor em Minnesota. Ela deve estar me assistindo agora. Oi, Roberta. Eu te amo. Ela tem uma personalidade muito diferente da minha. Estou falando sério. Ela é muito sanguínea, sabe? Borbulhante. E ela diz que eu preciso dela, que ela é a minha amiga engraçada. Isso é verdade. Eu preciso disso porque eu ficaria pensando em tudo até a morte. Tentando entrar, sabe, no profundo de todas as coisas. E ela não me deixa fazer isso quando eu estou perto dela. Ela e eu simplesmente, nos encaixamos. E nós já somos amigas há 17 anos e eu imagino que nós seremos amigas até Jesus voltar. Nós nos vemos umas 4 ou 5 vezes por ano, mas temos um bom relacionamento porque existe uma unção nisso. Quando existe uma unção, as coisas caminham. Quando somos ungidos para alguma coisa, nos sentimos confortáveis em fazer isso. Nos alegramos, nos sentimos bem. Agora, deixe-me esclarecer algo. Deus pode nos pedir para fazer algumas coisas durante um tempo que nós não somos fortemente ungidos para fazer. Quando Ele faz, escute-me, essas coisas acontecem para treinamento, crescimento e maturidade espiritual. E até mesmo para trazer quebrantamento à sua vida. E tudo isso nos prepara para entrarmos naquilo que nós somos ungidos para fazer. Ouviu o que eu disse? Existem momentos que sabemos que devemos fazer algo, mesmo quando particularmente não gostamos disso. Essas coisas não são eternas, são coisas temporais que possuem um propósito definido para a sua vida. Exemplo, nos primeiros dias do meu ministério, eu tentei o ministério nas ruas e eu saí às ruas de St. Louis e entregava panfletos no sábado de manhã. E eu odiava. Eu não gostava daquilo. Ficava constrangida. Não era muito boa com isso, mas eu sei que Deus queria que eu fizesse aquilo. E foi muito bom para mim. Porque isso quebrou o orgulho idiota que eu tinha e precisava ser quebrado, concernente ao que as pessoas pensavam de mim. Mas então existem lugares que Deus coloca você que, veja, talvez você não possa frequentar o seminário, mas sabe, o Espírito Santo tem um seminário para você. Amém?
Quando eu digo que se você é ungido para alguma coisa, vai se encaixar, vai se sentir bem, você vai aproveitar, não quero que me entenda errado. Tem alguns lugares que você sabe que precisa ficar, mas também sabe que não é algo para sempre. Você sabe que é um lugar que Deus tem para você, você pode se sentir aprendendo coisas e crescendo neste lugar. Eu trabalhei no ministério de outra pessoa por 5 anos e foi um dos 5 anos melhores da minha vida e, ao mesmo tempo, foram os piores. Certamente não era onde eu pretendia estar. Deus queria que eu estivesse no meu ministério, mas eu não poderia ter autoridade até que eu soubesse como estar debaixo de autoridade. Amém? Então Deus me colocou em um lugar debaixo de uma forte autoridade masculina que era duplamente difícil para mim, porque eu tinha um problema com homens, e especialmente homens fortemente autoritários, por causa do meu relacionamento com meu pai. Então, às vezes, Deus te coloca em lugares que são difíceis para você. Ele te coloca lá por algum motivo e você pode não se sentir especialmente ungido a ponto de desfrutar disso, mas Deus te ungirá para estar lá por um período. Quantos aqui entendem o que eu digo? Certo. Eu creio que algumas vezes Deus te ungirá para ter um relacionamento com uma certa pessoa que Deus quer que você ajude. E se ela deixar você ajudá-la, Deus usará você e quando tudo estiver completo, Ele levará você para uma outra pessoa. Amém? A unção é o poder de Deus que destrói cadeias e correntes e liberta os cativos. A unção é a presença e o poder de Deus em nossas vidas. É o dom mais precioso que nós temos na terra. Depois da nossa salvação, eu acredito que a presença de Deus em nossas vidas é incrivelmente valiosa. Precisamos tratar a unção como algo de valor. Bem, o que isso tem a ver com as nossas palavras? Bom, abre em Efésios 4. Glória a Deus, eu acho que estamos dando um chute na boca do diabo. O que você acha disso? Abre em Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Não faça algo que espante a pomba e ela vá embora. Agora, Deus nunca nos abandona, mas nós podemos perder o senso de sua presença. Se fizermos coisas que o desagrada, podemos sentir um bloqueio no fluir. Quantos entendem isso? Nós podemos sentir um bloqueio no fluir. Eu passei por uma situação assim alguns anos atrás em que eu me levantava para pregar e sentia como se fosse um bloqueio. Nem todo mundo sentia, porque o Dave me dizia, não tem nada de errado com essa mensagem, mas eu me sentia terrível. Eu mal podia esperar para que o culto terminasse. Sabe, quando o pregador começa a olhar para o relógio, ele está com problemas. Secretamente eu dizia, não, mas 15 minutos mal posso esperar para ir embora. Isso me aconteceu em 2 ou 3 reuniões seguidas e começou a me deixar preocupada, porque eu gosto do jeito que está atualmente, em que eu venho aqui, falo, eu nem sequer sei o que vou dizer, mas isso não importa, porque eu sei que Deus está no controle, eu confio nele, eu estou me divertindo, é legal e tudo está bem, glória a Deus. Era tão engraçado quando a nossa equipe de TV estava tentando anotar minhas falas e seguir a pregação. Era como, haha, divirtam-se. Mas eu comecei a sentir aquele bloqueio e continuou daquele jeito por um longo tempo e eu não sabia o que estava errado. Voltei de um culto certa noite e eu disse ao Dave, eu não vou dormir até Deus me mostrar o que está errado, pois eu não aguento se algo estiver errado, algo bloqueando a minha unção. Eu orei por um longo tempo e Deus nunca mostrou nada de errado comigo. De manhã o Dave me disse, eu acho que Deus me mostrou qual é o seu problema. Imediatamente tive uma atitude. Eu pensei, ok, bem, você também tem alguns problemas. Eu fiquei muito chateada com Deus porque eu pensei, por que o Senhor não me falou? Por que tinha que sair contando para Ele? Então eu disse, bem, o que é? Ele disse, você se lembra de uma noite que nós estávamos falando sobre tal pregador? E eu disse, sim. Ele disse, bem, sabe, você dizia algumas coisas sobre a pregação dele que não eram muito convincentes.
que ele ia em todas as direções, e você sentia que ele nunca chegava a lugar nenhum, e você sentia que ele era o confuso e disse isso e aquilo, e ele disse: eu sinto que Deus me mostrou que você, na verdade, não devia ter feito aquilo. E isso eu quis ter errado. Bem, você fez a mesma coisa que eu fiz. Demorou alguns dias para eu estar aberta para o que Deus teria ou não teria dito ao Dave. E quando eu finalmente entendi que ele tinha falado, eu comecei a jejuar. E comecei a buscar a Deus. E foi então que Deus me revelou essa passagem para mim, Tiago 3, que nem todos vocês se tornem mestres. Porque um mestre tem uma responsabilidade maior e será julgado com maior severidade. Sabe o que Deus me mostrou como mestre da palavra? A última pessoa no mundo que você jamais poderia criticar seria outro mestre da palavra. Porque então não estaríamos dizendo coisas erradas, mas é algo que vem do orgulho. Quando começamos a nos comparar com alguma pessoa que está fazendo a mesma coisa que nós estamos e começamos a julgar e criticar, bem, com certeza eu poderia fazer esse penteado melhor que o dela. O que quer que seja, eu com certeza poderia decorar melhor aquela casa, sabe? Você precisa ter cuidado. Tenha cuidado. Mas assim que eu me arrependi, gente, a unção voltou. E eu aprendi uma lição. Isso não significa que eu não precisei me arrepender outras vezes, mas eu aprendi uma lição. Bem, então Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo? No verso 29, não deixe nenhuma linguagem tola, ou poluída, torpe, ou incompleta, ou conversa sem valor jamais sair da sua boca, mas somente o que for benéfico para o progresso espiritual dos outros irmãos. E somente diga alguma coisa que seja aproveitável à ocasião. Para que possa ser uma bênção. Às vezes as pessoas dizem coisas totalmente na hora errada. Pode até existir um tempo para isso, mas esse não é o tempo. Amém? E fale coisas que serão bênção, que consideram graça aqueles que ouvirem. Tenho certeza de que a lista seria infinita, mas que tipo de coisa seria parte de uma linguagem tola e poluída? Posso te dizer que a primeira coisa é a murmuração. Deus considera a murmuração algo tolo e que polui a nossa vida espiritual. Filipenses 2:14. Faça todas as coisas sem reclamação, murmuração ou crítica. Quantas coisas nós fazemos, reclamamos, encontramos defeitos ou murmuramos? Todas as coisas. Salmo 34:1 diz: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor continuamente sairá da minha boca. Agora abra comigo rapidamente Lamentações 3, porque você verá algo realmente poderoso escrito por Jeremias. Precisamos disso. Lamentações 3:26. É bom que alguém sente sozinho. Agora veja isso. É bom que alguém espere com paciência e em silêncio, pois a salvação vem do Senhor. Então, eu desenhei uma seta e eu marquei sofrer em silêncio. Quando estamos esperando pela libertação de Deus, a Bíblia diz: espere em silêncio. Ou seja, nós não precisamos sair por aí contando sobre todas as coisas que nós estamos passando para que todo mundo nos escute. Agora veja. É bom para que o homem suporte o fardo da disciplina divina durante a sua mocidade. Agora entenda isso. Assente-se solitário, sem reclamar. E então, espere em silêncio, porque Deus colocou o fardo para o seu próprio benefício. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e estão chamados de acordo com seu propósito. Então ele está dizendo, quando você está passando por coisas, entenda que Deus pode estar te mantendo neste lugar desconfortável para um propósito tremendo que Ele vai fazer na sua vida mais tarde, e você precisa aprender enquanto está neste lugar, e então simplesmente feche a sua boca e pare de reclamar a respeito e pare de dizer para todo mundo que você está passando, mas simplesmente suporte isso. Porque quer saber? Escute-me.
É o sofrimento que faz o trabalho em nós. E quanto mais pessoas nós encontramos para sentir pena de nós, menos nós sofremos. Haha, bom, 14 pessoas entenderam isso. Agora, não estou falando que você não pode orar pedindo nada. Não estou te falando que você nunca pode falar quando estiver passando por alguma coisa. Não estou dizendo nada disso. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre as pessoas que saem contando, e falam até com as pessoas que não querem saber, falam com pessoas que não se importam, falam com pessoas que na verdade não querem ouvir, e contam para as pessoas que têm problemas bem maiores do que aqueles que você está reclamando deles. Veja, isso é tão bom. Assente-se sozinho e sem reclamar. E continue esperando em silêncio. Isso significa manter a boca fechada e ser positivo? Essa é a minha tradução. Porque Deus colocou um jugo sobre ele para o seu próprio bem. Agora escute. E que ele coloque a sua boca no pó. Isso é legal porque se você abri-la, sujará a sua boca de terra. Que ele coloque a sua boca no pó, num reconhecimento claro de sua indignidade. Quem sabe assim pode haver esperança. Aleluia. Bem, eu gosto disso, mesmo que você não goste. Não deixe nenhuma linguagem tola ou poluída jamais sair da sua boca. Eu já contei essa história para vocês, eu acho, mas eu queria acrescentar essa mensagem, então. Havia um casal que se mudou para Israel e uma pomba chegou e fez morada no parapeito da janela. E também havia muitos outros pombos que viviam naquele mesmo lugar. E você sabe, pombos e pombas se parecem muito, eles vêm da mesma família, mas eles têm duas naturezas totalmente diferentes. O Espírito Santo é sensível como uma pomba. Quando Cristo foi batizado, o Espírito Santo veio e repousou sobre ele na forma de uma pomba. Por que uma pomba? Porque as pombas são muito doces e gentis por natureza. Então esse casal começou a notar isso. E o marido disse para a esposa um dia: você já percebeu que toda vez que nós batemos a porta, a pomba foge, mas os pombos ficam? Você já notou que todas as vezes que nós discutimos, as pombas saem voando, mas os pombos ficam? Sabe, nós não precisamos de religião de pombo. Amém? Você diz o que você quer dizer com isso. Nós achamos que temos a pomba quando tudo que temos é pombos. Eu não quero ser o tipo de pessoa que o Espírito Santo saia da minha vida e eu nem saiba onde ele foi. Eu quero valorizar a presença de Deus na minha vida. Eu quero valorizar a unção do Espírito Santo. E se isso significa subir mais alto com minhas palavras, vigiar mais minha boca e não dizer as coisas que eu gostaria de dizer, então ouça o que eu te falo. Falar o que eu quero não é nem de perto tão importante quanto ter a presença de Deus em minha vida. Ter a última palavra com meu marido não é tão importante quanto ter a presença de Deus na minha vida. Provar que estou certa não é tão importante quanto ter a presença de Deus na minha vida. Revidar alguém respondendo de acordo com as suas palavras porque ele me magoou não é tão importante quanto ter a presença de Deus na minha vida. A Bíblia fala em Provérbios 18:21 que o poder da vida e da morte estão na língua. Definitivamente precisamos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. E eu acredito que você vai fazer isso. Não somente tente, mas ore sobre isso. A Bíblia diz que nenhum homem pode domar a língua. Nós não podemos, mas Deus nos ajudará se nós orarmos pedindo.